Não sei para onde ir. Caramba, você leu meus pensamentos, mulher? Passei as últimas semanas pensando sobre isso e percebi que, seja lá para onde for, eu já estou indo. Então eu preciso tomar as rédeas desse cavalo quanto antes. Já ouvi algumas pessoas falando assim: só começa? Mas começar o quê? Por onde começar? Eu preciso de um ponto de partida, saber da onde eu estou partindo, saber como começar. Bem, eu comecei. Olá, me chamo Antônia Maria e te convido a viver comigo esse que é o 7º episódio do meu desafio de 180 dias para transformar a minha história. Esse pode ser um episódio meio confuso, porque eu quero falar nele até dos pensamentos mais doidos, mais avulsos que eu tive nesse meu processo de saber por onde começar. E talvez também seja um pouco longo, porque eu tive muitos insights, eu quero... Lá no final eu vou jogar todos os insights, assim, meio que avulso para vocês, porque eles foram, assim, uma explosão na minha mente de pensamentos e de abrir, clarear a minha mente para enxergar quem sou eu e para onde eu quero ir. Então, fica comigo até o final e prometo que eu vou tentar resumir ao máximo. Bom, há 2 semanas atrás eu pensei assim: se eu quero sair diferente desse desafio, eu preciso começar a me mover. Afinal, já se passaram os 90 dias. E percebi que eu precisava entender de onde eu estou partindo, ou seja, quem sou eu hoje. Sentei para pensar sobre o assunto e surgiram várias hipóteses na minha mente, várias maneiras sobre como começar. E a minha ideia foi listar várias perguntas para mim mesma, fazer uma entrevista comigo mesma. E vou passar para vocês as que eu entendi que foram mais esclarecedoras, as que mais me ajudaram nesse processo. E as perguntas foram essas, eu vou ler aqui. Qual a minha identidade? Quais os meus princípios? Tenho talentos desenvolvidos? Qual a relevância de ter um? Ou como desenvolver um? O que eles falam de mim? Hobbies? Tenho algum? O que quero ter na vida? Como eu quero viver a minha vida? E que marcas eu quero deixar? O que eu quero entregar para esse mundo? Para responder essas perguntas, eu sentei, mesmo assim, num ambiente mais calmo, fui respondendo, pensando a minha vida realmente desde assim, de onde eu me lembro, tentando responder essas perguntas desde a minha infância até agora. Também fui pesquisando vídeos que pudessem me orientar sobre como descobrir minha identidade e tal. E eles foram me dando, abrindo os meus olhos para enxergar algumas coisas que a gente por si só não enxerga. Então vamos lá para a primeira resposta? Gente, eu vou descrever o meu processo, então vou dar as respostas de acordo com a minha vida, com o que eu sou, mas acho que vai servir como um exemplo para vocês também conseguirem encontrar o próprio caminho. Então a primeira pergunta foi: quem é você de verdade? E eu botei assim: primeiro, eu sou cheia de opiniões, mas não gosto de disputar atenção. Não gosto de lidar com pessoas muito sensíveis, mas estou aprendendo a fazer isso porque percebi que é uma necessidade. Tenho dificuldade de lidar com aquela pessoa que você tem que ficar pisando em ovos o tempo inteiro, mas entendo que é necessário a gente conviver com pessoas assim também. Então tenho tentado trabalhar isso em mim. Sou muito disponível para questões que exigem coragem. Sabe, apresentar o trabalho na escola, eu sempre me dispunha a fazer aquilo que ninguém queria fazer, assumir a liderança de um projeto que ninguém quer assumir. Mas também já estou num momento da minha vida em que eu estou entendendo que eu preciso selecionar mais quais as missões eu vou assumir para não ficar sobrecarregada. Outra, não sou muito sensível, nada dengosa e pouco carente. E por isso eu posso não enxergar e corresponder à sensibilidade dos outros. Gosto muito de ajudar as outras pessoas, mas sou desligada quando o assunto é fazer coisas, tipo, me convidou para almoçar na tua casa. Já tem aquela pessoa que já levanta, vai lá arrumar a cozinha, não sei o que, é super solícita. Eu não sou essa pessoa. Provavelmente eu não vou nem lembrar que você que tem a louça depois do almoço para lavar. Não convidar a Tânia para almoçar, anotado. Mas eu sou aquela pessoa que gosta de te ajudar a resolver um problema, te ajudar numa pesquisa para alguma coisa, de te oferecer recursos para você sair de um problema ou para você crescer na vida. Então, acho que é mais... Eu gosto de ajudar as pessoas, mas eu não sei se diria assim, mas acho que é mais num nível intelectual. Acho que é isso. Então, foi esses, assim, eu sei que eu tenho muitos outros pontos da minha personalidade, é óbvio,
que não se resume a isso, mas isso é uma síntese do que eu acho que é mais importante, né, nesse momento, para eu começar a dar os primeiros passos. E não pense que você me conhece por inteiro, até vai ficar um adendo aqui, porque com certeza eu não listei aqui tudo na minha vida, tem coisas da minha vida que eu nunca vou falar na internet, não cabem à internet, e já fica, né, esse adendo aí de que às vezes a gente vê as pessoas, né, que tem uma vida pública na internet, ou a gente convive muito com uma pessoa e a gente acha que conhece essa pessoa plenamente, mas só Deus conhece o coração do homem e às vezes nem o próprio homem conhece o próprio coração plenamente. Então, com certeza você não conhece essa pessoa completamente. Não julgue as pessoas, não permita que as pessoas te julguem, porque elas não te conhecem, não aceitem julgamentos. Esses aspectos, então, assim, não são tudo sobre mim, mas eles explicam muito de mim para mim mesma. E eu sei que eu preciso partir desse meu eu de hoje para as minhas próximas escolhas. Outra pergunta: quais os seus princípios? Bom, eu sou cristã e os meus princípios são baseados na fé cristã. Jesus resumiu os 10 mandamentos em um versículo, onde ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, todas as minhas escolhas vão ser regidas por esse princípio. Quer dizer, se algum caminho que eu estou pegando me leva a ferir os mandamentos, as ordenanças divinas, esse não é um caminho para mim, já é um caminho que está eliminado da minha vida. Eu tenho até um exemplo de uma pessoa muito próxima, não vou falar o nome dela, mas ela estava trabalhando em um cargo de carreira militar muito disputado, muito bom, com salário muito bom. Mas ela lá dentro precisava fechar os olhos, ela nem fazia o errado, mas ela precisava fechar os olhos porque ela via relatórios de pessoas e percebia que estava tendo ali desvio de dinheiro, esse tipo de coisa, e ela era obrigada a ficar quieta. E ela foi aguentando até o momento em que ela falou: não dá mais, isso fere muito os meus princípios, o que eu estou recebendo de benefícios por esse salário, o que eu estou recebendo de benefícios nesse cargo não estão superando o mal que ele está fazendo para mim. Então ela deixou essa carreira, abandonou essa carreira e hoje está muito bem, graças a Deus. Mas é isso, independente do que vai me levar a essa decisão, se a alma não fica tranquila, não tem por que você continuar nesse caminho. E aí você vai listar quais são os seus princípios de ética, de cidadania. Então, sabendo desses nossos princípios inegociáveis, a gente já elimina da nossa frente uma pá de possibilidades que estão atrapalhando a nossa visão. Mais uma pergunta: tenho talentos desenvolvidos? E aí eu botei entre parênteses: qual a relevância de ter um talento? Ou como desenvolver um talento? E o que eles falam de mim? Não sei como está hoje as pessoas de hoje em dia. Falou igual uma velhinha agora. Porque a internet mudou muito o pensamento das pessoas. Mas eu cresci com aquela máxima de que você nasce com um talento. E ainda hoje a gente acaba se pegando, muitas vezes, fazendo isso com a gente mesmo. Entendi. Sequer nos damos a oportunidade de descobrir nossos talentos. Entendendo que eu não tenho talento para aquilo, sem me esforçar para tentar desenvolver aquele talento. Eu achava que não tinha talento para nada de manual. Até que um dia, há uns 8 anos atrás, eu resolvi tentar fazer crochê. Tava lá no tédio, vi minha mãe assistindo uns vídeos de crochê e falei: eu vou tentar aprender isso. E o resultado foi esse. Aqui, ou aqui. Vou colocar em algum dos lados aqui. Esse foi o meu primeiro trabalho. Depois, há uns 2 anos atrás, eu me voluntariei para ser líder do Ministério Infantil da minha igreja. Só que eu sou aquela pessoa zero jeito com criança. E aí eu pensei: o que eu vou fazer com essas crianças? Eu não sei contar historinha, não sei fazer um desenho, não sei fazer nada de EVA, como é que eu vou me virar com essas crianças? Mas, como eu já disse que eu sou corajosa, assumi. E hoje estou trabalhando com eles. Eu não sei contar aquela historinha, já falei que eu não sou aquela tia algodão doce que com as roupas rodadas, contando historinha para criança, mas eu sei conversar com eles e dá super certo. Eles gostam da aula, a gente se dá super bem. E o que eu aprendi com isso? Aprendi que quando eu estou imersa em alguma coisa, eu consigo desenvolver, seja o que for. Pode ser que eu não me torne... Assim, eu entendo que algumas pessoas têm uma habilidade maior para alguma função. Mas isso não quer dizer que eu não possa desenvolver também ali o que eu preciso para desenvolver aquela função. Tem que ter esforço,
mas você está imerso, você se dispor a se colocar ali dentro vai fazer toda a diferença. E se eu não tenho nenhum talento desenvolvido, realmente aquela história do só começa a fazer sentido. A outra pergunta, hobbies. Quanto aos hobbies, eu não consegui achar um hobby. Não gosto de viajar, não gosto de jogar videogame, não gosto de nadar, não gosto de correr. Eu gosto de ficar em casa sem fazer nada, descansando. Me diz aí, o que você pensou de mim nesse momento? É uma preguiçosa? Eu pensei isso também. Será que eu sou uma preguiçosa? Mas pensando melhor sobre o assunto, já que eu não tenho grandes hobbies para falar sobre eles, eu quis pensar o que esse meu hobby, que é ficar em casa, fala sobre mim. Esse hobby me esclareceu que eu sou uma pessoa muito introspectiva. É aquela pessoa que direciona sua atenção para o seu mundo interior. Não significa necessariamente timidez ou isolamento, mas sim uma preferência por atividades que permitam a reflexão e o autoconhecimento. Eu gosto de estar sozinha com meus pensamentos e valorizo as minhas necessidades mais do que a opinião dos outros. Talvez muitas pessoas vivem aí viajando, não estou falando que é todo mundo, mas talvez muitas pessoas ficam aí viajando, passeando, saindo todo final de semana, indo para baladas. E, na verdade, a vontade dela não era essa. O que ela queria fazer era estar em casa. Mas como ela quer estar inserida em um meio, uma comunidade, ela faz o que é de aprovação alheia. E eu entendi que eu não ligo se vão falar que eu sou preguiçosa, eu gosto de estar em casa. Não sou uma pessoa egoísta. É claro que a minha família quer sair, quer passear, eu vou junto. Mas se eu pensar o que é o meu desejo, eu vou sempre ficar em casa. Já que a gente está nessa jornada de autoconhecimento, você precisa ser honesto com você quanto ao que você realmente, de fato, sente perante as situações. Agora, as outras duas perguntas eu resolvi unir em uma só. O que eu quero ter e como eu quero viver. Porque acho que elas são muito interligadas. Para eu pensar o que eu quero ter, eu preciso pensar como eu quero viver. E aí vou contar outra historinha. Senta que lá vem a história. Eu tenho uma amiga que eu fiz num trabalho e os pais dela eram muito bem-sucedidos. Ela conta que a mãe era modelo internacional, linda, com a carreira em ascensão. O pai dela é um americano, veio morar no Brasil e ele é guitarrista assim, excepcional, tocou com grandes nomes. E os dois se encontraram, se casaram e perceberam que aquela vida corrida, aquela vida de shows e de fama não estava fazendo eles felizes. Abandonaram completamente aquela vida. Pegaram os recursos que eles tinham, compraram uma propriedade aqui em Nova Friburgo, lá em Lumiar, e estão vivendo lá com seus 4 ou 5 filhos, não lembro direito, mas vivendo ali com poucos recursos e felizes, diante da vida que eles escolheram viver. E eu, Tânia, voltando para mim, de verdade não consigo me ver no luxo, no mega luxo. Mas preciso sim de mais estabilidade financeira para minha família. Hoje eu não posso ter uma carga horária fixa, fechada, então eu não posso trabalhar em uma empresa, não posso me comprometer com uma empresa que exija de mim carga horária. E por isso eu vim começar a pensar em possibilidades que me gerem renda, mas que eu possa desenvolver nos momentos em que eu estou livre das minhas atividades educacionais ou das minhas atividades com as minhas filhas ou com a casa. E foi na próxima pergunta que, de fato, eu comecei a entender em que direção eu quero começar a apontar o meu barco. Que marcas eu quero deixar? O que eu quero entregar para esse mundo? Eu já entendi que o que me move com mais força é empurrar outras pessoas, ou para andarem comigo, ou para andarem até à frente de mim. E é essa marca que eu quero deixar nesse mundo. Ser alguém que ajuda as pessoas a despertar o melhor que existe nelas. Eu quero ajudar as pessoas a enxergarem solução e caminho. Quando eu comecei o canal aqui, eu não tinha clareza dessa minha vontade de ajudar as pessoas, de ajudar a direcionar as pessoas. Eu comecei o canal por mim mesma, para dar direção a mim. Foi um chute no ar para tentar encontrar o meu próprio caminho e cada dia eu estou mais apaixonada. Eu sei que eu não posso ficar dependente de YouTube para gerar renda, eu sei que são pouquíssimas pessoas que chegam
a monetizar bem um canal, a conseguir viver exclusivamente de YouTube, mas entendo que isso aqui está me dando material para eu começar a desenvolver alguma coisa, alguma maneira de ajudar as pessoas e também conseguir gerar renda para mim. Então essa experiência está me levando a entender que, de fato, o tal do só começa faz total sentido. Quando eu comecei o canal, as escamas começaram a cair dos meus olhos para enxergar a mim mesma. É fazendo que você começa a se entender. Então a gente chega aí num paradoxo, né? Começo a fazer para me conhecer ou eu começo a me conhecer para fazer? De qualquer maneira, você já começou. O não fazer já é fazer alguma coisa, você já escolheu ficar parado. Então, o que eu fiz e que eu te indico também a fazer para começar agora, para dar os seus primeiros passos, começa a eliminar aquilo que você não se vê fazendo de jeito nenhum. Eu, Tânia, não consigo de jeito nenhum me ver trabalhando com exatas, de jeito nenhum trabalhando com saúde. Então, assim, são áreas que eu já elimino da minha frente. E começa onde deve, trabalhando numa loja, trabalhando numa fábrica, que foi como eu comecei, né, com a confecção. E dali você começa a se enxergar as reações que o seu corpo tem diante das situações. Uma atividade que você faz te deixa cansado demais, fisicamente, mas você está satisfeito por ter feito aquilo, por ter feito bem feito, é um bom sinal. De repente você está indo num caminho certo. Agora, se você está em uma atividade e aquela atividade, sabe, que parece que não acaba nunca, que o tempo não passa, você fica esgotado, suas forças se esgotam. Então, talvez esse não seja o seu caminho. E alguns insights explodiram a minha mente, quero jogar eles agora aqui. E se vocês quiserem pensar comigo melhor sobre cada um deles, comenta aí o que pensam de cada um e a gente cria um conteúdo para um próximo vídeo. Parar de procurar porque ficar procurando pode me paralisar de tanto analisar opções. Não exagerar no planejamento, viver o hoje, enfrentar uma questão por vez. Cultivar presença, não esperar o plano perfeito. Agir. Recursos, contatos, possibilidades vão aparecendo depois que começamos. Não pensar com medo sobre um futuro incerto, porque nosso cérebro ativa o lutar e fugir de coisas que nem existem. Eliminar as opções que você absolutamente não se vê fazendo. Me sinto confortável trabalhando com pessoas? Comece a experimentar pequeno. Faça pequenos testes que não te comprometam. Cursos, projeto paralelo ao trabalho, coisas que não vão comprometer principalmente a sua renda. Até eu fiquei animado. Agora é voltar o vídeo, anotar tudo, adaptar e começar. Gente, esse foi um processo totalmente orgânico. Mostrei para vocês exatamente como eu fui caminhando até o ponto de chegar nesta clareza de entender que o meu desejo é ajudar pessoas, que a direção que eu quero levar para minha vida é ajudar pessoas. E espero já estar fazendo isso, ajudando você a também encontrar clareza no seu caminho. O presente é o que há quando a alma encontra o tempo. Tudo começa a se alinhar.